Então, eu sou a professora Zilmar Albuquerque e vamos dar continuidade a mais uma aula de dinâmica. Agora nós vamos falar sobre o conceito de inércia. Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Exemplifiquemos o conceito de inércia abordando uma situação conhecida de todos. Trata-se do corriqueiro caso do passageiro que viaja em pé no corredor de um ônibus, certo? Então, suponhamos que o ônibus ele esteja parado diante de um semáforo. Quanto vale as velocidades do ônibus e do passageiro em relação à Terra? Bom, em relação à Terra, essa velocidade é zero. Então, o ônibus ele arranca e, como diz na linguagem cotidiana, os passageiros eles são jogados para trás, como nós podemos observar nessa imagem, certo? Nesse momento, ele está manifestando a inércia do repouso, pois ele tende a continuar em relação à Terra, parando no mesmo lugar. Então, quando o ônibus freia, ou quando o ônibus arranca, esses corpos eles tendem a procurar a inércia do repouso, eles tendem a procurar ficar em repouso, ficar parado em relação à Terra, certo? Então é importante frisar que em relação à Terra, esses passageiros não foi jogado para trás. Na realidade, o corpo, eles estão apenas se manifestando com uma tendência de manter a velocidade nula, certo? Então, vamos supor ainda que o ônibus ele esteja viajando por uma estrada retilínea. Uma estrada retilínea plana e horizontal, com uma velocidade de 60 km por hora. Então, quanto que vale a velocidade do passageiro, nesse caso, em relação à Terra? Então, essa velocidade vai valer 60 km por hora. Então, o ônibus ele freia bruscamente e o passageiro é atirado para a frente. Nessa situação, ele está manifestando a inércia do movimento, pois ele tende a continuar com relação à Terra, com a mesma velocidade de 60 km por hora, em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, aqui ele está manifestando a inércia de movimento, tende a continuar em movimento em relação à Terra. Então, na realidade, o seu corpo ele apenas manifestou a tendência de manter a velocidade anterior à freada. Então, considerando as situações apresentadas, o passageiro ele entrará em movimento a partir do repouso ou será freado a partir de 60 km por hora, se receber no meio que o cerca uma força, certo? Então, só com a aplicação de uma força externa e adequada é que suas tendências inerciais elas serão vencidas e, consequentemente, a sua velocidade vetorial ela será alterada, certo? Então, assim nós podemos concluir que a inércia é uma característica própria da matéria e para que as tendências inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessário uma intervenção de uma força externa. Princípio da inércia. Este princípio ele está implícito em todos os exemplos que vimos até aqui. Vamos agora formalizá-lo por meio de dois enunciados equivalentes. Então, o primeiro enunciado. Se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Então, aqui nós temos dois caminhões, um que está em repouso e um que está em movimento retilíneo uniforme. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos imaginar um grande lago congelado, cuja essa superfície é perfeitamente lisa, plana e horizontal, certo? Então, no local, não há presença também de ventos e nem influência do ar. É tudo desprezível, certo? Então, vamos desprezar os ventos e a influência do ar. Então, em um caminhão,
parado no meio do lago, então vamos imaginar agora um caminhão parado no meio do lago, a força resultante nele é nula. Se o motorista ele tentar arrancar com o veículo, ele não conseguirá, pois por causa da inexistência do atrito, o caminhão ele permanecerá patinando, certo? Sobre esse grande lago congelado. E isso sem sair do lugar. Então agora vamos supor a segunda aqui, nessa segunda imagem. Vamos supor que alguma força externa ela coloca o caminhão em movimento. Então, imediatamente, ela pare de atuar sobre ele. Então, ela só colocou ele de movimento e parou de atuar sobre ele. Após isso, a velocidade do veículo ela estará constante, certo? Ou seja, ele seguirá em linha reta e em movimento uniforme. Então, nessas duas imagens, nós temos o primeiro, que ele está em repouso, e nessa segunda, ele está em movimento retilíneo e uniforme. Então, se o motorista ele virar o volante para qualquer lado ou acionar os freios, nada ocorrerá, certo? Pelo fato de a força resultante ser nula. Então, o movimento do caminhão ele não será afetado, certo? Então, aqui vamos o segundo enunciado do princípio da inércia. Então, um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Então, para entender esse princípio da inércia, nesse ponto de vista, vamos analisar um exemplo, certo? Então, aqui nessas imagens está representada uma superfície plana, que ela é horizontal e perfeitamente lisa, sobre a qual nós temos um bloco, esse bloquinho aqui que podemos observar do lado esquerdo, né? Então, ele está ligado à superfície por um fio inextensível, que seria esse fiozinho que está ligando ele até esse ponto de origem, que seria esse ponto O. Então, isso está realizando um movimento circular e uniforme em torno deste centro, certo? Do centro desse eixo O. Então, nesse caso, embora tenha um módulo constante, essa velocidade vetorial do bloco, ela varia em direção de um ponto para outro ponto da trajetória. Então, essa velocidade ela vai variando de um ponto até outro na trajetória, certo? E o que provoca essa variação na direção da velocidade do bloco? Então, como nós podemos observar aqui, o que varia essa velocidade é a força, porque a força ela é aplicada pelo fio, que em cada instante ele tem a direção do raio da circunferência e está dirigida para o centro, certo? Então, é ela que acaba mantendo o bloco em movimento circular, certo? Então, suponha que em um dado instante esse fio se rompa. Então, vamos imaginar que em um certo instante esse fio ele quebre. Então, esse bloco ele escapará pela tangente, certo? Passando a descrever sobre a superfície um movimento retilíneo e uniforme, que é um movimento MRU, certo? Então, pode-se concluir que eliminada essa força exercida pelo fio, esse bloco ele se torna incapaz de, por si só, variar sua velocidade vetorial, certo? Então, ele não tem mais como variar essa velocidade quando ele se romper, quando ele se quebrar, né? Então, ele acaba seguindo, mas por inércia, isso em uma trajetória reta e com velocidade constante, certo? Então, note que para variar a velocidade vetorial de um corpo, é necessário uma intervenção de uma força resultante. E isso é fruto das ações de agentes externos, certo? Externos ao corpo. Então, sozinho, livre de força resultante externa, esse corpo, ele é um corpo que está em movimento e mantém por inércia a velocidade vetorial constante, certo? Então, concluímos aqui mais uma aula de dinâmica e hoje começamos a falar sobre as leis de Newton. Hoje falamos sobre a primeira lei de Newton, que é conhecido como o princípio
da inércia. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton e sobre a terceira lei de Newton. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigada a todos e até a próxima.